titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, em São Paulo, né? O professor Marco tem mestrado e doutorado pela Universidade de Londres, né? Trabalhando com planejamento e financiamento de saúde no mestrado e no doutorado com epidemiologia e saúde pública, né? Também o professor Marco é livre-docente da Faculdade de Saúde Pública da USP, tem uma larga experiência em todos os campos, da gestão, da assistência, da pesquisa, da formação, né? Trabalhou em muitas diferentes ocasiões e funções na Secretaria Estadual de Minas Gerais, né? Já foi secretário adjunto de saúde da cidade de São Paulo, né? Já foi o presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, já foi, né, coordenador do GT de Promoção de Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Abrasco, né? Então, eu só citei aí duas importantes instituições da saúde pública, né, que são referências para a gente, né? Acho que vale a pena a gente lembrar que tem 2 livros muito bacanas que o professor Marco ajudou a organizar, né? Um deles é um material que ele disponibilizou para a gente, que é o livro Vulnerabilidade e Saúde, Grupos em Cena por Visibilidade no Espaço Urbano, e ele também é organizador do Tratado de Saúde Coletiva, que é, digamos assim, um livro de cabeceira para quem quer trabalhar com saúde coletiva, né? É um excelente livro para a gente começar a pensar e refletir sobre isso. Então, apresentei aí formalmente, afetivamente, o professor Marco Ackermann. Vou deixar ele à vontade, se ele quiser complementar alguma informação da sua apresentação. A ideia é que o professor Marco faça uma breve conversa, uma breve exposição, e depois a gente vai dialogar com a exposição dele e com as provocações que ele deixou para a gente. 3 encomendas, 3 provocações para a gente pensar a respeito, mas daí eu deixo a palavra agora ao Marco. Somos todos seus, Marco. Nossa, vou levar vocês para casa, todo mundo. Ela leva para casa. Então, pessoal, obrigado, Lu, por convidar. É um prazer estar aqui conversando, né? Você vê, hoje em dia a gente trabalha muito, né? Assim, vê se tinha aula antes aí às 7 da noite, né? De 7 até 9 da noite. Antigamente o expediente ia até às 5, né? Agora o expediente vai até às 7. E hoje eu já tive em São Paulo, eu já tive em Belo Horizonte, eu já tive numa cidade chamada Querência, eu já fui a Rio Preto, eu já fui a Ribeirão Preto, né? Eu conversei com as pessoas. Nossa, a gente fica parado. E não levantei a bunda da cadeira, hein? Não levantei a bunda da cadeira. Eu fiquei aqui o tempo. Olha a quantidade de lugar que eu fui, né? Outro dia eu conversei com uma amiga, e aí, como é que você está? Ela falou, já estou acostumando. É um perigo a gente acostumar com isso, né? Porque tem vantagens e desvantagens, mas se a gente acostumar, nós vamos acostumar com o mundo como o mundo está, nós vamos acostumar com o Brasil como o Brasil está, nós vamos acostumar com as coisas da cidade, a gente vai se conformar. Estou muito preocupado com essa coisa da gente se conformar, né, com o mundo como o mundo está. Tomara que aqui não esteja um conjunto de gente conformada. É lógico que às vezes a gente também tem umas coisas que a gente tem que conformar, né? Eu, por exemplo, estou tentando perder 12 quilos há 28 anos e não consigo. Então eu já me conformei que não vou conseguir perder esses... Eu gosto de cerveja, eu gosto de churrasco, eu gosto de, sabe, de cozinhar, eu gosto de ficar encontrando as pessoas, ir para um bar, comer assim, porção de calabresa com cerveja gelada. Então tem umas coisas que não vai dar para mesmo a gente deixar de existir. Mas antes das perguntas, eu quero ouvir vocês. Vocês viram que a gente mandou uns textos pequenininhos, bacana de ler, não é nada grandão, né? Então acho que ajuda, né, a criar um jeito assim de motivar. O texto gordo, grandão, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas vocês devem ter lido os pequenininhos e deixado o gordão lá para depois, né? Não sei se todo mundo conseguiu ler o outro, né, que fala sobre o lugar da promoção no cuidado. Mas tanto esse gordão quanto os outros,
o que eles querem passar, vamos dizer assim, de pretexto, né, nas entrelinhas, é que se nós, da saúde, a gente não ampliar o conceito de saúde, nós vamos ficar, de alguma forma, entrincheirado, né, dentro de uma situação endógena, e nós não vamos ver o mundo lá fora. Então, tem um artigo que eu não mandei para vocês, mas que eu gosto dele também, porque o título, e eu já vou responder a pergunta que está no título, o título é assim: ampliar o conceito de saúde, capricho acadêmico ou necessidade política? E a resposta que eu dou é que é uma necessidade política, não é um capricho acadêmico, né? Isso porque nós estamos fazendo gestão da clínica, estamos num curso de saúde, provavelmente a maioria de vocês é do setor saúde. Na hora que cada um for falar, até queria que vocês falassem o nome, de onde vocês são, o que vocês fazem, né? Para a gente poder ir conhecendo mais quem está aí. Mas outro dia me convidaram para... E foi depois de 1 ano e 4 meses, eu fiz uma atividade presencial. Foi, assim, um luxo, né? O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo lançou o que eles estão chamando de plenárias regionais para a organização do Plano Municipal de Saúde. Me pediram para gravar um vídeo. Falei, não vou gravar vídeo, não. Fui presencialmente, contra a vontade de todos os familiares. Não vai, tem cepa delta e não sei o quê, cuidado, né? Mas eu fui de máscara, e tinha pouca gente no lugar, né? E o tema que eles me deram foi a pandemia da Covid e os desafios do SUS. E eu comecei falando que só sem o SUS não é possível enfrentar os desafios que nós temos na sociedade atual. Mas só com o SUS nós não vamos dar conta de enfrentar a crise climática, a crise da injusta distribuição de recursos, serviços e poder que a gente tem no mundo, que é a questão da desigualdade social, e nós não vamos enfrentar a crise da democracia. Então, eu acho que a gente, apesar de sermos o setor saúde, sermos apaixonados pelo SUS, defensores do SUS, nós temos que tentar sair um pouco da nossa fronteira, né? Porque eu acho que nós temos 3 grandes crises para enfrentar, né? A crise climática, que está na raiz da pandemia, né? E é uma questão que nos preocupa, né? A crise da representação da democracia, e entender que democracia não é só votar, não é só urna eletrônica, né? Eu acho que essa é uma questão grave, né? A democracia, a urna eletrônica, somente elas não estão sendo suficientes para uma justa distribuição, né, de recursos, serviços e poder, não é? E essa questão da desigualdade, né? Isso não quer dizer que o SUS não seja um desafio importante, né? É um dos artigos que eu coloquei lá, e essa eu acho que é a nossa grande tarefa enquanto saúde coletiva. Como é que nós vamos continuar mantendo o SUS na agenda, né? Porque é surpreendente a gente ver no Jornal Nacional, né, aquele lugar que fazia a propaganda dos planos de saúde, ver o tal do Bonner gritando, viva o SUS, né? Agora, para que isso não seja vazio, né, para que esse reconhecimento que foi feito pelo SUS não seja, ele tem que ganhar consistência, ele tem que ganhar substância, né? Então, qual que é a nossa tarefa como profissionais da área da saúde para manter o SUS na agenda? E manter o SUS na agenda não é só tendo ele defendido na bancada do Jornal Nacional, é ganhando materialidade. Isso tem a ver com recursos, né, tem a ver com valorização, tem a ver com entender o Sistema Único de Saúde como um investimento social, né? Quem sabe tirar a discussão da saúde e da educação do teto, né? Essa é uma discussão que nós temos que fazer também. Então, eu lanço essas ideias, né, para a gente começar a pensar que sem o SUS não vamos dar conta, mas só com o SUS não é suficiente. E aí
como é que nós, profissionais da saúde, nos interagimos com outros setores, público, privado, né, outras áreas de governo, para a gente pensar lógicas de articulação, de convergência, de problemas comuns, né? Então, os 5 textos que eu mandei para vocês tiveram essa intencionalidade, né? De que a gente amplie o conceito de saúde, que a gente veja a possibilidade de interconexões, né? Para além do Sistema Único de Saúde, e que o debate de hoje fale bastante do SUS, né? Mas que não fale só do SUS, e que fale de como que a gente pode buscar articulações para fora do nosso ambiente, né? Então, eu deixo essas questões iniciais, espero que os textos tenham trazido motivação para vocês, para a gente conversar e enfrentar, não é para responder, né? Por isso que a gente chama pergunta disparadora, né? Quais são os principais combates a serem travados, que os textos nos colocam, em grande medida interdependentes, para um esforço de transformar a vida no Brasil e no planeta. E hoje em dia, o pessoal está começando a discutir o que se chama saúde planetária. Aí alguém vai falar, pô, não tem nem saúde lá na minha cidade, o pessoal já quer conversar sobre saúde do planeta, que merda é essa, né? Esse povo é muito louco. Mas eu acho que é uma discussão, é uma propaganda que tem visto no jornal ultimamente, né? Não existe planeta B, só existe o planeta A. Então, não existe plano B, né? Então, é um planeta. E talvez essa lógica de só um planeta, apesar de que não estamos todos no mesmo barco, talvez, como disse o Krenak, estamos todos caminhando para o fim do mundo, né? Se estamos todos caminhando para o fim do mundo, estamos todos no mesmo barco planetário, né? Lógico que com distribuição de serviços, recursos e poder de forma injusta, mas como que a gente pode pensar essa questão do planeta? Não vai ter jeito de, na próxima campanha política, nas nossas ações, nas nossas formações, não colocar na agenda, né, a crise climática e o planeta Terra, né? Essa era uma coisa que a gente chamava antes de ecochato, né? Mas eu acho que todos nós vamos ter que nos tornar ecochatos daqui para frente, porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, que SUS é esse que é reverenciado com a pandemia, né? Nossa, por que o SUS de repente foi redescoberto? O que aconteceu, né? E uma discussão que é cara ao meu trabalho, mas eu acho que a gente fala retoricamente que todos nós queremos promover saúde, mas a gente nem sempre atua como promotores da saúde, né? Então, como é que a gente pode dar maior importância, né, para o campo da promoção da saúde? Daí alguns textos também trazem essa discussão, né, da pandemiologia, né, de abrir a caixa de medidas não farmacológicas, entendendo como elas ampliando o conceito, né, e como que a promoção pode se aproximar do cuidado, né, e não há um antagonismo, mais que eu fale de ação intersetorial, né, isso não está em contraste com a discussão do cuidado. Então, deixo aqui essas questões e a palavra está com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos conversar, vamos prosear. Faltou uma cerveja, uma linguiça, um pão de queijo aqui para a gente, né, ter uma prosa melhor ainda. Já vi gente, ó, Luciana e Vanessa, vocês podiam coordenar essa coisa de quem levantou a mão, quem não levantou, tá bom? Vamos lá, estamos aí. Obrigada, Marco. Começa com a Marina, parece, né? Tudo começa com a Marina. Isso, tudo começa com a Marina. Marina, conta quem é você, e eu adorei seus livros. Seus livros são lindos, olha que livros bonitos que a Marina tem ali atrás dela. Você já leu todos esses livros aí, ou vai ler durante a pandemia? Diga lá, Marina, quem é você? Marco, eu só vou sugerir que todo mundo que for, levanta a mãozinha aqui, que a gente consegue olhar na ordem de quem pediu, e quem for falando, diz para o Marco o nome, de onde é que trabalha, e daí começa o seu diálogo, porque daí o Marco vai tendo ideia da diversidade e riqueza de sotaques, regiões e experiências que a gente tem aqui, tá bom? Sim, boa noite para todo mundo.
Professor Marco, que honra, né, ter você aqui conosco nesse dia. E esses livros são livros fake, né? Nem sei quais são os títulos, desses recursos aí que a gente se utiliza, né? Eu posso mudar o fundo, eu posso agora, né, escolher um fundo que nos remeta lá para a praia, enfim, são esses recursos que a gente tem agora. Mas é só pela a questão disparadora. Você Né, que que é você? coloca aí Você é carioca? Você é Ah, carioca? desculpa. Eu sou do Rio de Janeiro de nascença, Sei. mas eu moro em Vitória, no Espírito Santo, perdão, não me apresentei. Meu nome é Marina, eu moro em Vitória, né, no Espírito Santo. Sou terapeuta ocupacional, né, de formação e de vocação também. Me sinto bem vocacionada para CTO e atuo na política de assistência social. Né, assim, tenho muita gratidão aí ao programa, né, que desde o edital estimula, né, que profissionais das políticas sociais, né, também estivessem participando aí do processo seletivo, né. Então, duas colocações, assim, né, que eu gostaria de colocar nesse momento. A primeira delas, né, respondendo a segunda pergunta, que eu acho que foi a que mais me provocou, né, quando fala que SUS é esse que é reverenciado com a pandemia. Bom, eu não sei se eu tenho, acredito que não tenho uma resposta, né, mas o que emana, assim, né, da minha reflexão, é que a pandemia, ela colocou em relevo a dimensão da universalidade do SUS, né, de ter a pessoa em situação de rua, ao Silvio Santos, tomando vacina do SUS, né, deixa muito evidente esse caráter universalista, né, que o Sistema Único de Saúde é para todos, para a vida, né? Então, acredito que essa conjuntura enalteceu o caráter universalista dessa política, né? Que a mídia, né, nos apresentou, né, muito bem, assim, enfim. E uma outra questão, já relacionada, né, ao texto, é porque eu fiz umas anotações, mas eu não estou com elas aqui na minha frente. Mas o primeiro texto, né, lá do capítulo, né, produção do cuidado, assim, fantástico, né, a perspectiva das esperanças, né, dos esperançares, né, que vai discorrendo no texto, e quando a dimensão, né, que é apontada do projeto terapêutico singular, né, como nessa dimensão, né, do cuidado, então, me trouxe e aliado aí uma série de outros determinantes, na verdade, assim, o PTS, né, como uma ferramenta, né, para corresponder aí, para lidar com os determinantes, né, as condicionantes sociais da saúde, né. Essa é uma tecla que eu bato, né, eu falo, o meu lugar de fala é o lugar de fala, né, do profissional, né, que está no dia a dia lá na outra política de assistência social, mas que caminha ao lado, né, porque nós temos desde o tripé da Seguridade Social no Brasil, que é assistência, saúde e previdência, né, passando aí pelo sistema de condicionalidades, onde é o SUAS que gerencia, porém, a saúde da contrapartida, né, no sistema de condicionalidades, lá com as vacinas, né, do Bolsa Família, entre outras, a própria RAPS, né, o SINAM, né, e aí que eu fecho a minha fala nessa perspectiva, assim, do quanto que o PTS, né, tem potência para construir intervenções, né, do cuidado
com relação a um determinante social bem sério, que é a violência, né? E aí eu falo do lugar de quem lida com isso todos os dias, né? E enxerga no PTS, quando estou, né, nesse diálogo com as equipes de saúde nos territórios, e falo de território, né, com muito cuidado, né, um cuidado ético-político também, né, para a gente não comprar esse discurso, né, do Banco Mundial, né, de que temos que ir ao território, né, mas precisa ter um cuidado nosso, né, ético-político, quando a gente pisa no chão, né, do usuário, que também é o nosso chão, mas que muitas vezes fico nesse lugar, né, de indutora, por conhecer a política, das equipes que são de saúde, né, eu estando num outro lugar, mas por compreender e enxergar ali potência de que o projeto terapêutico singular, ele pode reorganizar ali a conjuntura, né, o contexto de indivíduos e de grupos familiares para a superação de violências, né, de violações de direito, né, por exemplo. Então, eu comemorei muito, né, me esperancei junto, né, com essa perspectiva, né, já encontrei nesse referencial, né, uma ferramenta para já lidar com isso no trabalho, já me ferramentei hoje mesmo no meu contexto de trabalho, né, e são essas as considerações, assim, inicialmente. Muito obrigada. Obrigado a você, Marina. Que bom que o que a gente está escrevendo te dá, né, subsídios para você pegar a mão na massa. Valeu. Vamos ver umas 3, 4. Eu fui anotando coisas aqui que me vieram à cabeça, mas depois de umas 4, 5 pessoas eu faço uns comentários, tá bom? Marco, então eu vou só sugerir que a gente já tem aqui uma lista de inscrições, o Sérgio, a Solange, a Catarina e a Mônica, e aí a hora que a Mônica finalizar, o que você acha? Aí, você acha que é muito ou dá para ir? Não, dá, lógico. Eu quero falar pouco, eu quero ouvir, eu quero dialogar, eu falar pouco. Porque a Marina foi falando umas coisas, eu anotei pequenas coisas, universalidade, PTS, eu acho que essas duas coisas são interessantes. Vamos lá. Sérgio? Oi, pessoal, boa noite. Para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar, eu estou aqui resistindo a uma gripe todo quebrado, com uma licença de saúde para observar, mas eu sei que não vai ser Covid de novo. Professor, boa noite. Quero agradecer a riqueza das percepções nesse início, né, e dizer, assim, quão acalentadoras elas soam. Voltar, né, me apresentar, eu sou Sérgio, sou psicólogo, tenho 36 anos, 15 anos de formação, 11 deles no SUS, na cidade onde eu vivo. Todo esse tempo sempre na saúde mental, no CAPS, na assistência como psicólogo, depois na gestão desse CAPS, depois disso, criando uma coordenação de saúde mental na cidade que não existia, construindo as primeiras obras públicas da cidade com o plano CRAC, né, a primeira vez que se construiu numa cidade de 202 anos um prédio para saúde mental, que foi o nosso CAPS AD3, uma cidade que tem uma das redes substitutivas mais antigas do interior do Brasil, pioneira na reforma psiquiátrica, e considero que a gente vive um segundo grande momento instituinte da saúde mental aqui, né, uma vez que a gente amplia a rede, entra para dentro do hospital psiquiátrico para fazer uma reformulação de conceitos, um dos poucos hospitais que ainda restam no estado de Minas. Estou lá também, afastado do meu cargo de servidor público, né, me exonerei do cargo de coordenação e me afastei do cargo de psicólogo efetivo, concursado, e me dedico hoje ao hospital e à universidade, que assumiu esse hospital. Quando o senhor começa a dizer, me acalenta muito o que durante todos esses anos eu vim lutando e defendendo, que o SUS sozinho não consegue dar conta dessa demanda, porque isso me lembra que a gente precisa de políticas que garantam direitos humanos, a seguridade social efetiva, como a colega Marina disse, e a dignidade humana, né, vida para além dessa morte em vida e dessa sobrevivência que rotineiramente a gente vive sem se dar conta.
porque a gente lida muitas vezes com sintomas de um processo social, de um tecido social esgarçado, que não concebe a singularidade da vida, né? Então, nós tratamos o sintoma e não a causa, que está para muito além do SUS. Como a Marina bem disse, o nosso desafio é superar a tendência para a qual nós somos empurrados do procedimentismo vazio e esvaziante, para todos, profissionais e população. Para pensar assistência social, educação, cultura, habitação, como eu disse, para sair do sintoma e produzir cuidado e vida, do controle de sintomas. Atuar na raiz, no sentido de origem, e não apenas na causa. Quando o senhor fala dessa distribuição de serviços, recursos e poder, e quais os principais combates que a gente precisa travar para construir a saúde no planeta, isso nos mostra que a gente precisa sair dos lugares estanques, de vida, para promover a vida humana em todos os seus aspectos, porque o que nos chega na saúde, muitas vezes, é o sintoma da negação de direitos, de todos esses direitos, da proteção social, da dignidade, e, então, isso nos chama a uma postura ético-política antes da técnica, para que a gente não reproduza técnica e procedimentos, como eu disse. E aí, alguns substantivos vão virando verbo, de luta, lutar, de esperança, esperançar, a necessidade de se afetar e se mobilizar, para que a gente não fique refém de discursos politiqueiros vazios que transformem essas nossas 3 décadas de trabalho, eu participei só de 2, na instituição do SUS, em algo pequeno e vazio. A pandemia foi um grande desafio, mas ela mostrou que essa universalidade precisa ser ampliada também para os outros lugares de cuidado da vida, Então, acho que é isso, a singularidade de fato da vida, E uma vida que haja esperança e que seja mais viável e mais suave para além dos lugares de desgraça, Como Lancet dizia, para que a gente consiga produzir ilhas de paz em meio ao caos, Ampliar os sentidos de vida e de existência. São reflexões iniciais, a partir das colocações que eu pude acompanhar, que pela oportunidade eu agradeço. Eu encerro a minha fala aqui. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Solange. Boa noite a todos e todas, e a todos. É uma honra para mim, assim, escutar o professor Marco, porque eu lia o Tratado de Saúde Coletiva e imaginava aqueles autores, assim, bem longe de mim, que eu nunca ia ter a oportunidade de participar de um momento como esse, então, estou muito feliz. E quando eu vi, o artigo dele lá com uma ex-colega minha, eu fiquei ainda mais feliz, Dizer que eu compartilho dele da ideia da cerveja com calabresa, eu sou dessa turma. E dizer que eu fiquei muito feliz com os textos que ele enviou, porque como eu sou da área do serviço social, tenho uma visão bem crítica da realidade, e entendo a saúde, não só as dimensões, biológicas e tal. E para a primeira pergunta disparadora que ele colocou, eu entendo, na minha concepção, ainda iniciante, que eu acho que o SUS e o modelo de sociedade que nós estamos vivendo, eles não se coadunam, Eles são projetos diferentes. A gente vive numa sociedade, regida pelo sistema capitalista, onde tudo é mercadoria, tudo tem seu preço, inclusive a saúde virou mercadoria, Então, nesse sentido, se for para dizer como que a gente vai enfrentar, para transformar a vida no Brasil e no planeta, a gente precisa enfrentar a raiz do problema. Como diz uma autora da minha área, a gente precisa entender as questões a partir do entendimento da raiz, E aí, se a gente entende que a saúde ela é o resultado das condições de vida que as pessoas levam, inclusive, eu acredito que não tem como fazer isso se essa sociedade não mudar. O modelo de produção que a gente vive, de exploração, de desigualdade, o texto que ele traz do barco, aquela metáfora, que não é tão metáfora,
do barco, dos iates, né? Então, aquilo ali é o retrato dessa sociedade que a gente vive, né? E a pandemia, ela não veio mostrar essa desigualdade. Ela veio só escancarar mais, porque isso já existia, só que as pessoas ainda não visualizavam da forma que está sendo agora, né? Então, o SUS, ele tem os princípios do SUS, eles são os princípios de uma outra sociedade, que não é essa que a gente vive. Se a gente vai mudar isso a médio ou longo prazo, isso, a nossa organização, né, a nossa luta, né, é quem vai dizer, né? E para a gente fazer isso, a gente precisa de condições para fazer isso, né? E isso aqui não é o pessimismo, né, de achar que as coisas estão perdidas, mas quando a gente tem uma população que está voltando a passar fome de fato, né, quando a gente tem uma população de 14 milhões de desempregados por aí, fazer luta é muito complicado. Talvez fosse o momento ideal para a gente mudar esse sistema, mas, né, tem as condições objetivas, né? E como o Sérgio falou, Sérgio é bem poético na fala, né? Como o Sérgio falou, a gente trata a gente trata os sintomas e não a causa, né? Infelizmente, é isso, né? E aí, só para finalizar, para a gente ter uma política pública como o SUS, né, universal, né, com e aí tem alguns autores que não chamam mais de subfinanciamento, mas de desfinanciamento, né, a partir da emenda constitucional, né, 95, que agora acho que é a emenda constitucional 95, acho que é essa, que congela o orçamento por 20 anos, né, e aí como que a saúde é universal e congela o orçamento, né? Então, quem está no dia a dia, né, enfrenta isso cotidianamente, dessa falta de orçamento público, além de outras coisas, né? Enfim, e aí, para finalizar, de fato, tem uma poesia, que eu não sei quem é o autor, mas que ele diz o seguinte: se eu não ardo, e se tu não arde, e se nós não ardemos, de onde virá a luz? Né? Então, eu acho que esse momento é importante para essa luz vir, para os profissionais que estão no chão, né, do SUS, né, ter embasamento, ter conhecimento, né, e ter esperança, né, de mudar essa realidade. Sim, eu esqueci de me apresentar. Ansiedade para falar. Meu nome é Solange, eu sou do interior do Ceará, sou da cidade de Juazeiro do Norte, cidade do Padre Cícero, agora vai ter um teleférico aqui. Sou formada em serviço social, como disse a Marina, sou de formação e de vocação e de luta. Sou funcionária pública concursada, né, servidora pública concursada do NASF, na cidade de Mauriti, há 2 anos. E sou servidora há quase 10 anos, vai fazer agora em novembro, na cidade de Barbalha, Ceará. E sou apaixonada pelo SUS. É isso. Boa noite. Obrigada. Isso, Catarina, não esquece de se apresentar. Certo. Sou Catarina, sou de Salvador, mas atualmente estou morando em Recife, né? Sou psicóloga de formação e até esse ano, né, estava trabalhando com população em situação de rua e atualmente estou como psicóloga clínica, né, e terapeuta integrativa. Vou tentar versar um pouco aí dessas questões, mas muito que me chamou, assim, foi dos textos, né, e do que o professor traz de ênfase, essa amplitude das crises, né, pensar nas crises que a gente vem vivendo, e quando ele falou, né, talvez a gente tenha que virar ecoambientalistas, enfim, né, mas eu fiquei me lembrando do professor Leonardo Boff, que há anos ele já traz essa temática, né, de crise ambiental planetária, né, não só no Brasil, mas ele é uma dessas vozes, né, enquanto teólogo, marxista, enfim, que já traz essas contribuições, e aí ele estava falando quanto às reverberações, né, o quanto a gente precisa estar aprendendo, mesmo na dor, né, com essa pandemia,
e que o quanto a gente está dissociado do nosso bem viver, né? Do nosso ser enquanto natureza intrínseca, que também somos parte, fazemos parte dela, né? E que em constituições de outros países, né? Como Equador, Bolívia, enfim, tem na sua constituição o respeito e a igualdade, né? De viver em pleno bem viver com a Pachamama, a Mãe Terra, né? Que é dela que a gente vai prover tudo. Então, se a gente vive em plena desarmonia com ela, né, de exploração, de violência, de só expropriação, enfim, né, de todas as mazelas que a gente tem feito, né, enquanto seres pensantes, o quanto a gente vai continuar produzindo, né, desarmonias, né, na nossa forma de viver. Isso vai se reverberando, né, nas crises climáticas, enfim, todo esse contexto. Então, eu me lembrei muito desse último vídeo, assim, que eu vi dele, né, dessa aula que ele deu também, e que há anos ele já vem trazendo, né, assim, essas visões do quanto esses impactos cada vez mais, na verdade, vão só se agravando, né, assim, essa nossa relação desarmônica mesmo, né, afinal, ela é quem produz tudo, né, a nossa terra, então, se a gente não consegue usufruir dela, né, de uma forma harmônica, a gente vai continuar colhendo esses frutos, né, bem ruins. Então, e em relação com isso também, né, penso quanto o SUS, nessa segunda pergunta, né, esse SUS que é reverenciado hoje e que historicamente não é reverenciado, é um SUS revolucionário, né, que no seu íntimo já pensou em uma transformação de país, né, porque não dá para a gente ter um SUS plenamente funcionando na estrutura atual de sociedade que a gente vive. E ainda assim, por quem foi pensado, né? Porque não foi pelo governo, né? Por elite, mas foi pelo povo. Então, quando ele é pensado, né? Pela classe dita minoritária, né? Mas que é super explorada, ele é um projeto subversivo, né? Então, os próprios princípios também, né? Como as colegas já falaram, também são subversivos. E o principal, que é a participação popular, né? Que é para além do controle social de participar nas instituições que são ditas pelo SUS, mas é a organização do povo. E esse é um dos caminhos, assim, né, que eu acredito muito como estruturação mesmo, para a gente conseguir ter resistência, esperançar e conseguir lutar. Porque sozinha a gente não vai fazer nada. Dentro do mestrado, dentro da nossa unidade, dentro da nossa casa, não dá. Se a gente não se juntar com pessoas, com coletividades, né, com organizações, a gente vai ainda tá falando para a gente mesmo. E aí, fiquei me lembrando, Solange falou, né, assim, que seria esse momento, né, do levante das massas, enfim, mas o quanto, na própria música de Chico Science, né, ele fala, de bucho vazio não consigo dormir, mas com a barriga cheia comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Então, assim, né, precisa comer, precisa ter o mínimo, né, para que as pessoas consigam se organizar também. Então, a cultura também produz, né, a própria resistência para que a gente se alimente dela todos os dias para esperançar também, né? E o que é muito difícil. E me tocou muito no último no texto, que é um capítulo, né, assim, o quanto fala da promoção, né? Enquanto essa coisa intrínseca, né, do diálogo para se perceber a intersubjetividade das pessoas, para além dos sintomas, do que elas trazem, né? Assim, que é essa construção do vínculo, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai trazer o imediatismo do que realmente está ali roendo, do que está doendo, do que está calejando, né? E como a gente pode ser, digamos assim, artesãs desse cuidado, porque o cuidado, ele é do miúdo, ele não é assim, já chega pronto. Então, ele precisa ser uma costura, tanto da rede, né, da nossa própria rede interna na equipe, enfim, né? E principalmente com o protagonista, a protagonista, que é a sujeita do cuidado, porque é ela que sabe como é que ela quer ser cuidada, qual é a melhor forma dela ser cuidada, né? Então, acho que uma das coisas principais também, né, como a organização popular, é esse protagonismo da pessoa na centralidade do cuidado. Né, na nossa visão, para ela ser essa protagonista, e do quanto isso vai sendo construído com o caminhar que a gente pode estar caminhando de mãos dadas juntos também. Eu posso ter me perdido um pouco, mas eu acho que era isso que eu queria trazer.
Boa noite a todos. Eu sou a Mônica, trabalho na Prefeitura Municipal de Campinas, tenho quase o tempo de servidora pública do SUS, quase o mesmo tempo aí, né? Participei de todo o processo de luta, mas não da luta no sentido de implantar política, mas luta no sentido de transformar a política do SUS na saúde que a gente, né, almeja e quer, na qualidade de vida aí para todo mundo. Já passei por diversos pontos de atenção, desde a assistência até a coordenação, até a diretoria de saúde. Eu já transitei aí em várias áreas, né, da gestão e do trabalho aí em relação ao nosso amado e querido SUS. Acho que meus colegas que me anteciparam falaram bastante já da desigualdade, da diversidade que nós temos nesse país, que para além da desigualdade nós temos um país com muita diversidade, seja cultural, seja religiosa, seja, a gente tem o mundo, né? Eu costumo dizer que o Brasil, só ele é o mundo, né? Mas eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouco alguns pontos que vem, né, nos trazendo aí muita euforia em alguns momentos, mas muita reflexão em outros, né? Então, assim, o SUS é universal, mas ele também tem equidade. O quanto que isso a gente consegue balancear? Porque o SUS universal é o nosso sonho de consumo, né? Mas o quanto que o SUS se mantém nessa lógica de universalidade de todos os direitos, né, do planeta, pensando um pouco no que já foi trazido na saúde complementar. Como é que a gente vive isso, né? O quanto que isso também vem trazendo aí dificuldades, né, para o SUS, porque tudo que teoricamente seria o mais custoso acaba ficando no SUS. Eu não acho que está errado, mas como se financia isso, né? Quando a gente pensa em transplante, um monte de situações, a parte oncológica, tá certo, eu não estou nem um pouco, mas como que a gente vive essa condição, né? E a outra coisa que eu queria trazer um pouco em pauta, eu acho que o SUS tem se provado, né, essencial, né? Os textos disparadores, a gente fala do HIV, das próprias arboviroses que a gente viveu aí. Se não fosse o SUS, a gente tem a plena consciência do quanto que seria trágico, né? E uma coisa que a gente viveu muito, acho que nessa pandemia, é que ele também não tem tamanho, né? Porque parece que a gente vai conseguindo ampliar para caber todo mundo, né? A gente não consegue falar, agora não cabe mais, né? A gente tem que se virar e fazer da conta, né? Mas a que custo isso, né? Como é que a gente, enquanto trabalhador, enquanto, né, consegue lidar com essa situação? Porque as pessoas são as mesmas, os lugares são os mesmos, mas a gente vai abarcando, vai se reinventando, vai, né? E tem hora que muda, fecha unidade para fazer uma coisa e abre outra, e a gente vai nesse movimento que a gente não pode dizer não, né? A gente não tem essa coisa, agora está lotado, fecha a porta e vão procurar outro lugar. A gente não consegue fazer isso na sua dimensão. Lógico que eu estou falando de uma dimensão mais de conceito, né? Assim, não estou falando que vai fazer. Mas a gente viveu isso, né? Na sazonalidade a gente vive isso, na pandemia a gente vive isso, a gente vai se arrumando, né? Se arrumando para dar conta. Eu acho que isso é o que mais traz essa possibilidade do SUS. E que não tem em outro lugar do mundo, né? Por que será que não tem um SUS neste porte, com toda essa complexidade, em outro lugar no mundo, né? A gente consegue fazer desde promoção, prevenção, até transplante. Quer dizer, olha que mundo é esse, né? Como a gente já faz. E faz com qualidade, faz com
com muita qualidade, muita tecnologia. Então, acho que como é que a gente faz isso? Agora, eu estou meio desesperançosa, eu queria conversar muito um pouquinho sobre isso que a gente tira, né? Porque a desigualdade interessa, né? A gente não acha que a desigualdade social é só pelas oportunidades da vida, né? Ela interessa aos poderes, ao mundo do jeito que nós estamos se conformando, de todo mundo capitalista, mas também interessa porque vocês falaram muito, as pessoas não conseguem se organizar. Não é para luta, eu não acho que tem que sair aí lutando, matando ninguém, mas se organizar para conseguir reivindicar seus direitos, né? Sua dignidade de vida, né? Não estou nem falando de luta, mas estou falando de dignidade mesmo, do conceito de dignidade. Quando a gente olha algumas situações de miséria mesmo, são subhumanas, né? E como é que essas pessoas se organizam para que isso não aconteça, né? Com a intervenção do governo, do poder, mas o quanto que isso fica muito na nossa mão, e o quanto que as políticas públicas não dão conta do todo. Então, assim, nós, né, todos que estamos no município, existe uma cadeia aí de políticas de financiamentos, desde a esfera federativa, estadual e do município. Mas quem abarca mesmo as dificuldades é o município. Quem fica com ônus e com bônus é o município. Se dá errado, toda essa crise que não tem como falar, que nós estamos vivendo, do Ministério, né, em relação à saúde, onde que acaba? Né? Onde que a gente vive ela? É no nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente consegue, de fato, nos organizar e ter esse conceito? Porque eu acho que, cada vez mais, a gente carece de falta de organização. E mesmo da população, porque quando a população reivindica seus direitos, muitas vezes, elas transgridem para os seus interesses políticos. Então, assim, a gente precisa conseguir sair disso, a gente precisa conseguir, de fato, ter a organização, né, de política pública, trabalhando, que nem eu sempre falo, a gente não consegue mais trabalhar promoção e prevenção, que seria o foco maior da atenção primária. Você está vivendo há muito tempo de forma curativa, ambulatorial, por mais que a gente quer fazer estratégia de saúde da família, NASF, mas assim, a gente não dá conta, porque a gente fica nessa coisa, né, que é demanda, e não consegue olhar para a qualidade de vida e das orientações. Eu queria discutir um pouco isso, né, como é que a gente, com todos nós, que acho que tem muita gente que quer fazer essa mudança, mas como é que dá essa organização? E a população entender que é um direito, mas não um direito individual, é um direito coletivo. Porque tem hora que os conselhos, né, eu vivo muito isso, conselho municipal, os conselhos locais, os conselhos cidades, mas eles vão lutando por ser umbigo. Eu brinco, eu falo que cada usuário quer ter um centro de saúde, uma UPA e um hospital em frente de casa, né, no sentido de que isso fosse resolver o mundo. Então, como é que também a gente consegue fazer essa organização de uma forma diferenciada? Eu acho que os textos fizeram um pouco isso, né, da necessidade da gente olhar, sim, as desigualdades, pensar no SUS como uma potência, mas ter esse olhar assim, de organização e como que a gente enfrenta a política pública de verdade, que a gente é imposto, todo mundo meteu a boca do Previno. Né? A gente vai ter que se organizar para trabalhar em cima do Previno, senão a gente não recebe financiamento. Como é que a gente faz essas condições, garantindo que a gente tem para garantir, né? A gente vai se abrindo para tudo. E com um diferencial que a gente tem sentido, não sei das outros colegas, né? Que as pessoas que estão, não todas, lógico, com formações mais recentes, né, os mais novos, eles não têm essa paixão, eles não têm essa lida. Lógico, sempre vai ter algumas diferenças, nunca generalizando.
mas eles veem como uma coisa mais de trabalho mesmo, né? Eles vêm mais reivindicando direitos do que... Então, assim, como é que a gente vai lidando com toda essa imposição? Não que a gente não tenha direito, mas, assim, a gente não sente nas pessoas mais novas esse amor, talvez porque eles não viveram tudo isso, não foram, não estão sendo formados em alguma dimensão para essa amplitude. E a gente vem discutindo muito a parte da residência, né, tanto da multi como das outras residências, para dentro do SUS, para a gente poder, de fato, formar pessoas que entendam essa dimensão, né, que não saiam nos seus quadrados, né, de especialistas. Né. Eu acho que eu misturei um monte de coisa, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho. Obrigada, gente. Marco, agora eu sei que vai juntar os ingredientes, fazer o bolo. Tá, um momentinho, eu vou pegar uma coisa ali, que enquanto vocês estão falando me veio à mente, eu vou buscar ali no meu lado, eu volto, eu não vou fugir, podem ficar tranquilos, não vou fugir. Ele falou que era para ter cuidado com o mineiro, gente, aí, ó. Galera provocou, ó. Já voltou. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sossegado, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, o calor das cobertas não me aquece direito. Volta. Então, Lu, isso é um mestrado profissional, né? Cada um vai ter que fazer uma tese, né? Uma dissertação, né? E se a gente fizesse uma coisa diferente? Ah lá, a pessoa tem ideia. Porque eu fiquei pensando, assim, uma tese coletiva. A construção coletiva de algo, entendeu? Em que a gente pudesse pegar um tema, sem nenhuma pretensão, pode ser essas 3 perguntas, ou pode ser outra, em que a gente conseguisse entender esse coletivo como um coletivo formulador, um coletivo potente que vai resolver problemas, tá certo? E aí, o que é de comum nas pessoas? Eu tenho quase certeza que tem muita coisa comum, mas tem coisas que são divergentes também, né? E aí, criar num coletivo a possibilidade de explicitar divergências para a solução de problemas, e explicitar o que é comum. Você lembra, até a gente fez uma vez um congresso da PSP assim, né? Que era uma coisa assim, convergências possíveis, divergências, dilemas, né? Então, assim, será que você e seus colegas não bancariam uma dissertação coletiva, entendeu? E ao invés de cada um fazer a sua dissertaçãozinha, sem desvalorizar as dissertações, construir com esse coletivo de pessoas algo comum, um projeto de societário para o SUS, entendeu? E para a política pública, né? SUS e política pública. E aí em que todos contribuem, e que todos aqui se sentissem, mas que mostraria também as divergências, né? Não só as convergências. Ideia maluca que me veio à cabeça enquanto vocês estavam falando, né? Mas, ô Marcos, só para comentar, não é maluca, não. A gente andou dando um nome para uma coisa que é parecida com isso que você está falando, que são projetos aplicativos. Que então, seriam... mas cada um fizer o seu... Projetos coletivos. Projetos aplicativos coletivos que poderiam ter uma estrutura comum, e como cada um aqui está num campo do país, num cenário, né, isso se ramificaria, se capilarizaria para esses diferentes cenários. Mas não é maluca, não. Essa é uma ideia super coerente. Porque as falas, elas retrataram dimensões conceituais, éticas, operacionais, políticas, sociais, psicológicas, participativas, dilemas, né?
e com vários marcos conceituais distintos, né? Tem gente que fala com marco conceitual marxista, tem gente que fala com marco conceitual psicanalítico, tem gente que fala com marco conceitual determinístico, tem vários marcos conceituais que a gente pode também explicitar sobre que marco conceitual que nós estamos falando, ou que marco conceitual que vai... É uma coisa meio, digamos assim, utópica no sentido de buscar uma convergência, que é tão difícil, né, nesse mundo fragmentado, né? É quase transgressor buscar alguma lógica de coesão, né? Mas tudo bem, olha, tudo bem não, tudo mal, tudo bem, tudo bem, tudo mal. É lógico que se aqui tivesse outra pessoa, captaria outras questões que vocês foram falando, mas eu anotei alguns pontos que me chamaram a atenção e pontos que me abriram janelas para pensar, né? E para não ficar, digamos assim, só numa lógica conceitual, eu vou tentar dizer... Alguém disse de ferramentas, né? Que a gente possa ter algumas ferramentas à mão para operar alguma coisa, né? Então, eu fiquei pensando primeiro na discussão da universalidade, que a Marina trouxe, né? Eu tenho uma amiga que é dinamarquesa, e ela outro dia me mandou eu vou até ler para vocês, olha que interessante aqui. É a Paula Jones. A Paula Jones, ela trabalha numa ONG que chama ACT Promoção da Saúde. A ACT era uma associação de combate ao tabagismo. Eles fizeram um trabalho muito bom, né, na questão do tabagismo e ampliaram para a lógica da promoção da saúde, né? Só dizer, a gente fica olhando as dificuldades, mas a luta antitabágica no Brasil é muito bem sucedida enquanto política pública, né? Ali a gente tem um exemplo interessantíssimo, né? Que não é só, digamos, não fume, mas é um conjunto de questões integradas e mostramos que em 1989 no Brasil nós tínhamos 35% de pessoas que fumavam. Hoje, 2021, nós temos 12% de pessoas que fumam no Brasil. É lógico que isso varia de acordo com gênero, com raça, com regiões do Brasil, mas olha que queda importante. E desde mexer em questões de contratos globais na OMC para pensar a questão do plantio do tabaco, a substituição do plantio do tabaco, alguém disse assim, foram na raiz dos problemas, não ficaram só nos sintomas, foram na raiz, porque mexeram em questão de comércio global, né? Depois mexeram em propaganda, mexeram em interesses, e puseram também coisas do ponto de vista da subjetividade, né? Tanto é que mexer no maço de cigarro, né? E colocar a questão, né, de um pulmão que sangra, até gerava piadas, né? Que o cara chegava na padaria, ao invés de falar assim, me dá aquele cigarro que não causa impotência sexual, aquele do câncer de mama, né, do câncer de pulmão, né? Então, assim, mexeu com a subjetividade. Até, olha bem, 1989, 32 anos em que conseguimos mudanças culturais importantes, né? Hoje em dia o fumante vai para fora da casa, pede desculpa quando fuma, né? Abre a janela, ele fuma. Então, assim, veja bem, é possível, esse é um case que mostra que uma intervenção holística, ampliada, mexendo na raiz dos problemas. Eu estou, de alguma forma, respaldando tudo que vocês falaram. E a gente tem um exemplo, né? A luta antitabágica é uma luta que mexeu nos determinantes comerciais da saúde. Nos determinantes comerciais da saúde. É lógico que a indústria vai mudando. A Souza Cruz mudou de nome e agora está defendendo o cigarro eletrônico, né, com sabor. Então, eles vão buscando estratégia. Mas aí tem um exemplo super interessante que a ACT é parte disso. Eu só fiz uma variante, né? Não é a variante Delta, para falar disso, mas para voltar na coisa da Paula Jones, que eu quero falar para vocês. Em 1930,
na Dinamarca, uma autora chamada Ellen Russell, ela escreveu um livro chamado O Segredo da Dinamarca, né? E esse livro é um livro que disse, né, que ninguém vale menos do que ninguém. Ninguém vale menos do que ninguém. E esse livro impactou a alma dinamarquesa, que fez com que as políticas públicas dinamarquesas fossem políticas públicas voltadas para o combate à desigualdade, para a distribuição de oportunidade dentro de um país capitalista. Mas isso marcou a alma. Então é o seguinte, a universalidade brasileira, eu acho que aconteceu alguma coisa quando a Marina disse, né, que Silvio Santos, né, sentiu a universalidade e a gente conseguiu, de alguma forma, impedir a compra privada de vacinas, né? A gente conseguiu fazer com que não tivesse vacinas. Então, assim, o lobby econômico não conseguiu mexer na universalidade das vacinas. Isso não quer dizer que não houve saídas. A gente viu também lá em Belo Horizonte, minha terra, né, uma moça que vendeu vacina para os empresários e era água pura e os empresários compraram. Teve gente que foi para os Estados Unidos, eu sei de história que gente que pegou um jatinho, alugou o jatinho e foi lá na Ilha dos Homens, Man Island, na Inglaterra, vacinar. Teve isso também. Mas do ponto de vista social, o exemplo das vacinas é um exemplo muito interessante, apesar de que também a distribuição de vacinas, né, nós vacinamos foram distribuídos quase 5 bilhões de vacinas que beneficiaram provavelmente apenas 20% dos braços do mundo. Então tem também na questão das vacinas ainda uma distribuição desigual. Mas a universalidade é um ponto para a gente desenvolver questões relacionadas com uma disputa cultural mesmo, uma disputa cultural que a gente precisa de fortalecer a universalidade para as pessoas não entenderem a universalidade como uma questão de uma política pública que quer tirar privilégios de quem tem, mas uma lógica coletiva. E o exemplo da Dinamarca, nesse livro, O Segredo da Dinamarca, pode nos ajudar nesse sentido, né? O Sérgio, eu tenho 2 irmãos psicólogos, viu, Sérgio, também, tenho 2 irmãos e os 2 são psicólogos, e o Sérgio traz questões importantes, e a gente viu essa discussão dos sintomas, né, que na própria pandemia a gente viu isso, né, tinha que apagar o fogo, e aí, hospital de campanha, UTI, respiradouro, né, mas a gente trabalhou pouco sobre o que causou o incêndio, né, então, assim, ficamos muito no apagar o fogo, mas não no incêndio, né. E agora, como é que a gente opera essa questão de ir na raiz dos problemas, né? Parece muito interessante, é muito atraente, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente opera? Porque existem demandas tão imediatas que as pessoas querem resolver os seus problemas agora, né? E às vezes ir na raiz, ela é mais duradoura, mas ela não resolve o problema de agora, né? E aí nós temos que pensar nessa lógica das articulações. Quando a gente está presencialmente lá na Faculdade de Saúde Pública e a gente quer trabalhar a questão da intersetorialidade, a gente faz um role-playing com jogo de papéis. A gente cria uma situação, problema, e dá vários papéis para as pessoas. E lá, então, tem a pessoa do setor privado, do setor público, do conselho, né? E todo mundo tem um discurso que é explícito e uma carta guardada debaixo da manga. E a gente vê que os interesses são distintos, né? E o jeito, talvez, da gente conseguir construir alguma coisa para ir na raiz do problema é explicitar interesses, né? Explicitar os interesses. E deixar, talvez, de lado esses interesses para que a gente possa enfrentar algum problema que é identificado como comum e a gente vai, de alguma forma, gradativamente enfrentando esses problemas que são comuns. Porque a tendência dessa lógica da política pública, quando a gente fala da intersetorialidade, é eu buscar o outro para resolver um problema meu. Então,
um exemplo que eu dou, assim, ele é exagerado, mas seria, por exemplo, o secretário municipal de saúde pegar o telefone e ligar para o secretário de Parques e Jardins e falar assim: você me empresta o seu parque para os meus gordinhos fazerem ginástica? Eu chamo isso de uma intersetorialidade tutelada. Eu busco o outro para resolver um problema que é meu, não é? Como é que eu posso construir uma intersetorialidade generosa em que eu tenho um território, eu tenho vários setores, vários interesses, e eu pergunto qual é um problema que afeta a todos nós? E aí, como é que cada um pode, de alguma forma, enfrentar esse problema a partir do seu ponto de vista, mas como a pactuação de um problema comum, não é? Eu tenho uma metáfora gastronômica para poder clarear isso. Se a gente for dizer que enfrentar um problema comum ou intersetorialidade seria as frutas todas entrarem dentro do liquidificador e eu fazer uma vitamina, pode ser que os sujeitos singulares desse empreendimento não queiram brincar disso porque eles vão sentir que eles perdem cheiro, gosto e sabor, e eles deixam de existir. Talvez um empreendimento intersetorial para pensar uma lógica comum fosse uma salada de fruta em que as frutas não perdem cheiro, gosto e sabor e se misturam no caldo. Se eu tiro o morango da salada de fruta, eu mudo o gosto da salada de fruta. Mas aí cada um vai ter a sua identidade, a sua especificidade para atuar frente a um problema comum, e o jeito de atuar, aquilo que contém todo mundo, é a salada de fruta, não é? Você conheceu o Lancet, Sérgio? Cadê o Sérgio? Sérgio, conheceu o Lancet? Conheci em alguns eventos, em algumas discussões. Sérgio, está sem som. Eu conheci em alguns eventos em Brasília. Voltou o som? Está sem som, Sérgio. Você está com duas imagens. Não, tudo bem, é só para dizer que era uma homenagem a ele. Lancet partiu precocemente, né? E ele escreveu o livro sobre a clínica peripatética, né? E ele trabalha bastante essa questão. Você disse que tá numa cidade em que você vive, mas você não disse qual que é a cidade, Sérgio, que você está. Qual que é a cidade? É Uberaba, Marco. Ah, Uberaba, tá bom. É porque ele não tinha dito. Tá bom. Então, olha, essa discussão que a Solange traz de saúde enquanto mercadoria, né? Eu acho que nós, da saúde coletiva, a gente está perdendo um pouco a disputa pelo imaginário social do que é saúde. Porque saúde é muito identificado com acesso aos serviços de saúde, não é? Não sei se na cidade de vocês chegou o famoso doutor consulta, né? Aqui em São Paulo chegou, acho que chegou em Belo Horizonte, não sei se chegou nas cidades médias também, né? Nas cidades grandes ele chegou e com uma propaganda agressiva, né? Nos metrôs e tal. Então, eu lembro que eu desci a escada do metrô da Faculdade de Saúde Pública, e lá tinha uma grande propaganda do doutor consulta, que era assim: saúde é você poder acessar um médico perto de onde você trabalha. Saúde é você poder fazer a consulta e o exame no mesmo lugar e pagar um precinho justo, né? Esse tipo de marketing, ele de alguma forma disputa um imaginário social da necessidade, né, relacionada com o acesso. E eu acho que nós, da saúde coletiva, estamos perdendo essa disputa do imaginário social, porque a gente ainda trabalha muito a questão da saúde voltada com acesso. Eu fui ali buscar isso, não sei se vocês vão ver. Em 2016, a União Internacional de Promoção e Educação da Saúde fez um congresso mundial de promoção da saúde em Curitiba. E a gente queria que os materiais de divulgação do congresso, eles disputassem um pouco o imaginário do que é saúde. Então, a gente pediu o pessoal da prefeitura, da área de marketing, para trazer imagens, fazer
material sobre isso, e eles, na cabeça deles, eles trouxeram estetoscópio, hospital, medicamento, não é isso que a gente quer. Depois de muito conversar, eles construíram uma coisa bastante interessante, que é assim, começa com isso, ó, saúde é amar, curtir, dividir. Então tem um coraçãozinho aqui, vocês estão vendo? Aí depois fala assim, ó, saúde é criar, é ousar, quer dizer, uma lâmpada, né? Tem algo de racional. Se tem algo de afetivo, tem algo também de racional, do campo das medidas, né? Do campo da, vamos dizer assim, da racionalidade. Aí eles ampliam e falam, depois vem um outro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Saúde é plantar, cuidar, né? Então tem uma folha. Aí depois vai vindo e fala assim, saúde é ir mais além. Aí tem uma imagem aqui de um horizonte. Para terminar aqui falando assim, ó, saúde é mais do que você imagina. E aí uma imagem, né? Quer dizer, nós precisamos de disputar o imaginário social do que é saúde. Nós precisamos de disputar o imaginário social do que é saúde, porque senão os que vendem, Solange, saúde como mercadoria vão vencer, né? Então nós precisamos muito dessa discussão. Depois desse congresso, eu vi uma propaganda da Novalgina e dizendo assim, Novalgina é mais do que você imagina. Eu falei, copiaram a gente, aqueles danados, né? Mas não sei se foi isso que copiaram, mas é porque rima, né? E é verdade, vocês já tomaram um comprimido de Novalgina, 1 grama à noite para dormir? Nossa, é muito bom, você relaxa. Então, Novalgina é mais do que você imagina, né? Então, como é que nós vamos trabalhar essa questão do desejo, né? A gente fica muito na coisa da objetividade e esquece a questão do desejo. Outro dia eu estava vendo um programa do Nelson Rodrigues, né? E ele tinha um personagem lá que era o idiota da objetividade. É lógico que frente a fake news, frente ao que está acontecendo no Brasil, a gente precisa de muita racionalidade, de muita objetividade. Mas só a racionalidade, só a objetividade não vai dar conta disso. Eu não estou propondo nenhuma fake news, mas eu estou propondo a gente aprofundar na lógica do desejo, do prazer, a disputa do imaginário, trazer, né, fugir da mercadoria, fugir da questão concreta, né, e trazer um pouco para o lado do desejo. Isso não quer dizer que nós não precisamos de melhorar o acesso do Sistema Único de Saúde. E nesse sentido, né, a paixão pelo SUS, nós todos somos apaixonados, mas a paixão é cega às vezes, e a gente pode não enxergar os defeitos do nosso objeto de paixão. A gente precisa de ter clareza, né, de quais são os defeitos, né, do nosso objeto de paixão. A gente precisa de amar o SUS mais do que ficar apaixonado por ele. E nesse sentido, a gente precisa de, assim, o SUS está bom, mas tem que melhorar. E a gente começar a apontar onde que tem que melhorar, e como tem que melhorar, e como a Mônica disse, como que nós vamos buscar os recursos para melhorar o SUS, né? Parece que só o recurso público ele pode ser insuficiente, né? E aí nós temos que pensar alguma coisa fugindo da lógica de mercadoria, pensando saúde enquanto um bem comum, né? Mas também pensar no mix público-privado, como é que nós vamos, de alguma forma, regular esse mix público e privado, né? A Solange falou de arder, quer dizer, arder, para construir ardor, né? Para construir ardor. E ardor é composto por 2 palavras, ar e dor, né? Então, assim, a gente respira, mas, às vezes, essa dor, né? Ela nos afeta muito. A Catarina trouxe muito a discussão do bem viver da Mãe Terra, que é a discussão de enfrentar a crise climática, né? Hoje mesmo, nas manchetes dos jornais, nessa discussão que está acontecendo em Brasília sobre o marco temporal, né? Tem uma estatística que mostra um negócio muito interessante. Em 36 anos, houve desmatamento de 1,6% nas matas onde vivem os indígenas. 1,6% nas matas onde vivem os indígenas. E 25% de desmatamento em outros lugares onde não vivem os indígenas. Então, demarcar a terra indígena é fator de preservação ambiental, né?
É lógico que em toda uma discussão do limite e tudo, mas está nesse momento no Brasil, com os índios acampados lá, Catarina discutindo a questão da Mãe Terra, né? Então, acho que como que a gente volta a essa discussão. E quando eu falo da discussão da democracia, tem um texto que eu até trouxe aqui, que é de um autor que chama James Holton, que ele chama Cidadania Insurgente, disjunções da democracia e da modernidade. Ele propõe, né, uma cidadania insurgente, porque a democracia, apenas o voto, né, ela não é suficiente para poder criar condições de vida que sejam importantes. E eu acho que a Mônica traz questões também relevantes que a gente tem que enfrentar nesse processo coletivo aí que o mestrado de vocês vai fazer, de onde vai vir um recurso para essa universalidade, né? Quer dizer, é de recurso público, de onde nós vamos reduzir aonde para poder trazer esse recurso. E os transplantes, vejam bem, olha só que curioso, né? Olha, o SUS que a gente é apaixonado por ele. Nenhum país do mundo faz tanto transplante com recurso público como o Brasil. Mas se eu olhar para quem faz transplante, em cada 10 transplantes feitos no Brasil, 8 são de brancos. Então, a oferta de transplante no Brasil, no SUS que a gente tanto ama, reproduz a distribuição de classe e de poder do Brasil. Então, veja bem, né? Então, a gente tem que também prestar atenção nessas questões, né? Porque você vê, né, o transplante de fígado é pago pelo SUS e são realizados esse transplante de fígado nos 6 hospitais de excelência do Brasil, né, com recurso público, que é o Einstein, o Sírio-Libanês, o HCOR, a Beneficência, o Hospital Moinhos de Vento no Rio Grande do Sul, né? E provavelmente as pessoas, é lógico que tem uma fila, mas às vezes quem tem mais acesso aos exames acaba também passando na frente da fila. Então, como a oferta de transplante é feita, ela não reflete a situação epidemiológica brasileira, ela reflete muito mais uma situação de privilégio, né? Então, essa é uma discussão que também a gente tem que fazer. Foi o que eu colhi a partir da fala de vocês, de uma forma informal, quer dizer, não fiquei com a obrigação de responder, porque também vocês não fizeram perguntas, foram pontos que vocês levantaram e que me atiçaram questões a serem levantadas. Lu, continuemos com eles, por favor. Vamos só combinar uma coisa, galerinha. A gente tinha pensado um teto de 8h30, 20h30, tá? Já são quase 20 horas. Então, a gente faz uma segunda rodada aí de questões, de comentários. O Marcelo já levantou a mão aqui. E aí, enfim, vamos fazer mais essa rodada e o Marco vai fazer os comentários a partir disso. Eu vou aproveitar e fazer um comentário, Marco. Acho que os seus textos me mobilizaram muito para pensar na ideia do que é nós. O que é nós? Essa palavrinha, que sentido ela tem, essa palavrinha nós? Eu acho que cabe muito, tanto nos textos do Le Monde, que você indicou, como no capítulo do livro, né, que você vai discutir a questão da equidade, né, da promoção de saúde, né? E esse nós, eu acho que precisa radicalmente a gente lidar de outra maneira com o sentido de nós, né? Que não é um nós, eu e você, eu e vocês, aqui nesse mestrado. É muito além disso, né? É um nós que é o nós do aqui, nesse nosso microespaço, é o nós das pessoas do SUS, é o nós da comunidade no território, é o nós do SUS no Brasil, é o nós do planeta, né? É um nós numa dimensão planetária, porque a gente não está mesmo no mesmo barco, tem os iates, as canoas, as jangadas, e tem galera fazendo espaçonave para ir habitar outro planeta, né? Então, são muitos nós.
e que eu acho que os seus textos são muito provocadores nesse sentido, de tensionar o sentido de nós mesmo, que para mim tem a ver com esse, que é o sentido da relação entre humano e saúde. A gente construiu um sentido humano e social para a saúde, e como é que a gente consegue, com esse campo de saber e de prática, ir além, né? Ir além do conceito, ir além da experiência e fazer essa salada de fruta aí que você tinha falado, assim, não sei, eu fiquei pensando muito nisso, me mobilizou bastante essa ideia de pensar no nós. Eu acho que é um conceito que a gente precisa radicalizar. Como que a gente desata os nós? É. E aí o Nogórdio, né, a lenda do Nogórdio é alguém que tem uma faca e que consegue desatar esse Nogórdio e resolve o problema de tudo. A coisa não é mágica, né? Mas a gente pode pensar isso do ponto de vista das prioridades, né? Que nós que a gente teria que ir desatando, né? Ir desatando. Nós irmos desatando. Que nós somos esses que vamos desatando os nós, né? Marcelo, perdão que eu passei na sua frente na empolgação aqui. Vamos te ouvir. Tranquilo. Se apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, Marco. Eu sou médico e professor universitário. Eu sou carioca, mas um carioca meio nordestino. Parte da minha vida é aqui, parte aí. Não tem ninguém do Rio aí. E hoje eu moro em Maceió. Sou professor em Arapiraca, mas moro em Maceió, aqui em Alagoas. A semana passada a gente teve uma discussão bem bacana na disciplina com a professora Adri, que a gente fez um diagnóstico das expectativas em relação ao SUS e, enfim, o que a gente poderia fazer para propor mudanças. O nosso diagnóstico foi muito amplo, né, que é mais ou menos o diagnóstico de todo mundo que está aqui. Então, o diagnóstico foi extremamente amplo, tal, e bem abrangente, bem global, né? E na hora da gente propor, consciente ou inconsciente, a gente fez as propostas tudo dentro da caixinha, ou próximo das nossas caixinhas, ou seja, da nossa perspectiva. Vocês estão me escutando? Então, né? Das propostas que nós temos vivência, convivência, ou pensamos do que está próximo da gente. Ou seja, a gente faz o diagnóstico amplo, mas na hora de propor e pensar, a gente tem uma certa dificuldade. Eu não sei se isso é consciente ou inconsciente, ou enfim. E isso fala muito do que a gente está conversando hoje aqui, né? A gente falou muito sobre essa questão, né? A gente precisa pensar a saúde de outra forma, precisamos pensar a saúde em outra órbita, né? Literalmente. Mas como é que a gente chega lá, né? Qual é o caminho para isso, né? Então, assim, eu acho que, assim, desde a Constituição da década de 80 para cá, né? Desde a Constituição em si, a gente fez uma Constituição extremamente moderna, passível de adequações, mas a gente fez uma Constituição que era para, depois de 30 anos, a gente ter um outro país, e isso não aconteceu. Nós temos um grave problema aí que está inviabilizando isso. Então, se a gente pegar a história, porque a gente fica envolvido nesse governo, nessa lástima atual, e aí a gente vai pensar tudo que está acontecendo enfim, é fruto de uma situação, de uma tragédia situacional local, que é horrível mesmo, mas o Brasil não ter máscara para a gente combater a pandemia não é um problema do governo Bolsonaro, né? Assim, é um problema muito mais estrutural do país. Tem algo que está acontecendo com o país. Como é que a gente não conseguiu produzir máscara? Um negócio meio, né, básico demais. E aí eu acho que possa tentar entender isso de forma mais global, a gente tem que tentar entender o que aconteceu, qual foi o modelo econômico e político que o país optou da década de 80 para cá. Eu acho que isso justifica muito como chegamos a ser o que somos hoje, né? Eu acho que isso é a base para a gente entender, com adequações de governo de esquerda, direita, enfim, adequações de governos diferentes no geral, mas o modelo político, organizacional e econômico do país, para mim, foi muito semelhante. E isso é o fruto do nosso processo atual, de empobrecimento grave. O Brasil está empobrecendo gravemente,
Nós estamos passando por um processo de desindustrialização grave também, que justifica vários problemas. Na pandemia foi escancarado isso, né? A gente não conseguir. A gente era para ser pioneiríssimo em vacina, produzir rapidamente vacina. Nós temos know-how, experiências, pessoas, mas nós estamos cada vez mais dependentes, né? Imagina se não tivesse Fiocruz, então tá aí que estaríamos num caos total mesmo. Mas isso eu estou falando de uma coisa específica, mas eu acho que em todo o país está empobrecendo como todo. Nós estamos saindo de uma década aí de crescimento de 1% ou menos, né? Estamos à beira de entrar num colapso energético absurdo, e que só não foi antes, porque o país não cresceu. Se tivesse crescido nos últimos 10 anos, a gente tinha entrado num colapso energético absurdo. Então, o que eu acho que justifica muito essa nossa situação, a nossa situação de saúde, e como esse entendimento em relação à saúde no Brasil é empobrecido, é a situação econômica e política do país, com o modelo que o país se estabeleceu. Então, isso tem frutos e são cada vez mais graves, porque é um ciclo vicioso, comum. E aí, o modelo que foi inserido, consciente ou inconsciente, também fala muito sobre o modelo que o Brasil optou no mundo, né? Qual foi o modelo de inserção no mundo que a gente optou nos últimos 30, 40 anos, que foi um modelo cada vez mais dependente, né? Onde as pessoas produzem iPhone, produzem vacina e remédio, e a gente vai produzir soja e gado. Então, isso, para mim, fala muito a favor de onde a gente está, né? Dos nossos problemas graves, de onde a gente chegou. E fala muito também a favor do que a gente quer para o futuro. Se a gente quer pensar um outro país, um outro modelo de saúde, onde a saúde consiga ter força para realmente mudar a vida das pessoas, o bem-estar da população ser diferente, a gente vai ter que pensar um novo modelo econômico-político, porque se isso não acontecer, a gente vai repetir 6 por meia dúzia. Era só isso, só para não me alongar muito, não, pessoal. Posso ir? Vamos lá, Adriane. Meu nome é Adriane, sou terapeuta ocupacional e trabalho num centro de convivência da Prefeitura de Belo Horizonte. Trabalho com saúde mental já há algum tempo. E aí, assim, juntando tudo que eu estou ouvindo aí, eu fico pensando muito na trajetória que eu vejo da reforma psiquiátrica. Que, apesar dos pesares, com todas as questões do país, com tudo isso que o Marcelo falou, a gente, pelo menos em Belo Horizonte, a gente superou todos os manicômios, nós fechamos todos os hospitais. Hoje, a gente enfrenta uma guerra, uma briga lascada com o CRM, quando uma usuária com 25 anos, sabe, vai na Assembleia, vai na Câmara dos Vereadores, vai no online, vai em tudo quanto é lugar, e fala de si, fala da sua condição, e defende o Sersan, que aqui, né, os CAPs que são chamados de Sersan, como, de fato, um lugar que acolhe, que cuida e que transita com todos os profissionais, né, com todas as categorias profissionais, não só com o médico. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue, em algum ponto, a reforma psiquiátrica, os militantes da reforma psiquiátrica, que é um movimento social, né, segurou a onda de não deixar essa reforma cair, né, sustentou essa reforma e empoderou esses usuários. Então, quem tem que falar desse lugar é o usuário, quem tem que defender o SUS é o usuário. A gente tem que achar um jeito de, nos conselhos distritais, de alguma forma, empoderar a população de cada território, de cada microzinha, cada região micro, para que isso tenha força para sustentar esse modelo que a gente está dizendo e que a gente defende, que eu não acho que tenha que ser só do lado do profissional, mas o profissional também tem que ajudar a viabilizar essas coisas. Eu acho que essa coisa do micro, do encontro micro, sabe, assim, desse cuidado, eu acho que o cuidado que a gente, pelo menos eu penso, o cuidado na saúde mental é um cuidado que ele não é medicalizado, ele precisa ser desmedicalizado,
sabe? Ele é um cuidado que tem a dimensão do humano, implica na solidariedade, sabe? De eu estar ali com aquele sujeito e de abrir espaço para esse sujeito caminhar, né? Se inserir de novo, modificar a cultura do lugar que eu vivo, do lugar que ele vive. Mas aí, para isso, eu preciso entender que trajetória ele tem, que história é essa, por onde ele passou, que território é esse, e empoderá-lo de alguma maneira. Quer dizer, nesses pequenos coletivos, transformar esse pensamento de modo que esses nós comecem a se dar de uma outra forma, numa rede que possa sustentar o que a gente quer, o que a gente defende, o que a gente, né, briga por igualdade, por equidade, por universalidade. Eu acho que mais nesse sentido, assim, que eu fico pensando, não tão negativo, sabe? Acho que o mundo tá tudo muito ruim, mas eu acho que a gente tem... É possível, sabe? É possível. E eu acho que a reforma psiquiátrica no Brasil é um exemplo de que é possível. Mesmo a gente continua em luta. A gente não consegue baixar a guarda. A gente continua sempre armado, porque eles sempre estão vindo para cima. Mas é isso, assim, o jeito que eu estou pensando o que está rolando. Quando o professor fala de amar o SUS e ter clareza dos defeitos desse objeto de paixão, né? E como a Solange falou no começo, fugindo da lógica de mercadoria, mas produzindo uma relação de regulação entre o público e o privado, para não pensar só acesso, mas pensar como fazer a universalidade, como sustentar a universalidade, inclusive financeiramente, como a Solange discute. Eu me pego pensando que a gente começou a pôr no chat aqui, essa questão do nós como noção de coletivo e o nós como trava, né? Que é uma questão meio que, se a gente for pensar, até radical, no sentido de ser raiz, de ser origem da construção de qualquer rede, o SUS parte daí, né? Então, quais que seriam os nós que nós temos que desatar? Perguntar essa diferença de nós, né? Pensar a diferença desse nós como a noção de coletivo e o nó trava, faz a gente ampliar essa noção do conceito de coletividade para o lugar onde haja vida humana, né, como o professor bem diz, né, e eu me pego pensando que talvez esse seja o grande segundo momento instituinte do SUS, depois da década de 90, né, o sistema se posicionou e ele cuida de diversas formas, algumas ainda, como o professor bem disse, reproduzindo lógicas excludentes, como o transplante, né, mas, para além do posicionamento desse sistema, a ampliação das discussões ao seu respeito, para que a população, e aí nós, como noção de coletivo, esse nós ampliado, compreenda essas particularidades desse sistema e não confunda o SUS só como algo que é para todo mundo, né? E aí a gente entra no conceito da saúde coletiva que a professora Luciana dizia, né, na aula passada, de para além de algo que é para todos, mas para algo que possui um campo de construções e de entornos e de multiplicidades que determinam a ampliação desse olhar de cuidado de vida, né? Então, eu estou pensando aqui, nesse segundo momento, da necessidade que a gente tem de ampliação das discussões, esse nós ampliado para as particularidades, as interconexões desse sistema, os seus desafios como financiamento, né, para a gente ir reconstruindo esses aspectos e produzir, de fato, universalidade. Né? Como a Adriane acabou de falar, talvez alguns conceitos a gente empreste da reforma psiquiátrica para produzir protagonismo, né, como a reforma luta para fazer, para gerar cidadania, solidariedade e dignidade, né, porque talvez isso gere saúde, gere vida. É o que eu me pegava pensando aqui sobre os nós e os nós. Taismane? Sim. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou Taismane, sou assistente social, moro em Muqui, no interior do Espírito Santo, uma cidade bem pequenininha, de 15 mil habitantes, já bem próximo à divisa com o estado do Rio. Sou trabalhadora do SUS, atualmente na Secretaria Estadual de Saúde, na SESA, trabalho num hospital psiquiátrico no município de Cachoeiro de Itapemirim, né, gerido pela
pela Secretaria Estadual de Saúde, e também atuo na tutoria de um dos nossos programas de residência multiprofissional em saúde mental da CESA. As nossas discussões, assim, né, fiz alguns apontamentos, mas fiquei muito pensando que talvez nesses nossos nós e nós, o nosso maior nó crítico seja o como. A gente já sabe o que a gente quer, né? A gente tem um SUS muito bem pensado e desenhado, né? O nosso desejo, de alguma forma, ele está posto. Mas a gente não consegue, às vezes, definir esse como. Como fazer? A gente já sabe o que a gente quer fazer, né? E, às vezes, esse como, pensando na nossa educação, né, ainda muito bancária, nos nossos paradigmas ainda muito tradicionalistas, a gente quer esse como pronto, a gente quer essa resposta pronta. E, às vezes, essa resposta ela vai ter que ser construída no nosso cotidiano, seja na micropolítica, seja na macropolítica, né? Nesses movimentos que ainda são pequenos, seja naqueles de grande ressonância. Então, às vezes, a gente fica patinando, procurando como, sendo que o como, ele precisa, talvez, a gente precisa, de fato, aprender a construir, né? A construir esse como, não sei se vocês me entendem, né? Mas, assim, muito num movimento de que a gente, às vezes, vai ter que inventar alguns elementos mesmo, e vai ter que acertar e errar, né? E toda vez que eu penso muito nessa coisa, assim, de vai para frente, vai para trás, eu sempre lembro, né, Guimarães Rosa, né, Sertão Veredas, que fala, né, da vida, né, que a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, eu acho que o que a gente precisa ter é coragem. Coragem para a gente buscar esse como, assim, é o que está me vindo à memória. Tinha outras coisas, né, mas nosso tempo aí está um pouco corrido, eu acho que eu vou deixar esse como aí, para a gente pensar nele. Amores, desculpa, eu só vou interromper rapidamente, porque eu pedi ali no chat que a hora que terminasse a fala da Taismani, encerrassem as inscrições para comentar, tá? Porque senão a gente não consegue finalizar no horário que a gente tinha combinado. Então, a gente vai ouvir mais 3 pessoas, Marco, daí você faz o seu diálogo. A gente termina com a Aloide, então vamos de Marla, Wagner e Aloide, tudo bem? E nós vamos fazer poesia, né, minha gente? Nossa Senhora. Que bom, poesia é sempre muito bom. Boa noite, professor, e boa noite a todos. Agradecer a discussão de hoje, muito boa. Mas eu não podia deixar de citar algo. Eu sou Marla, sou de Goiás, Goiânia, sou pediatra. Trabalho numa maternidade pública e também trabalho na universidade. E, sendo pediatra, essa discussão não podia deixar de ter um olhar também para a criança, para a infância também. E, lendo o seu texto inicialmente, gostei quando você cita Lacan, de que, de fato, eu preciso ter falta, né? As coisas se movem, nosso desejo se move, porque há falta, há desconforto, há um querer, há necessidade de, e daí a busca. De busca de como, o que fazer, e o que fazer vai sendo delimitado por essas nossas necessidades, né, para a saúde. E, certamente, uma grande necessidade desse país é ter política pública para a infância, porque os níveis de atenção, talvez naquele outro texto, quando fala em evidências, de que níveis são as evidências que a gente mais precisa, a evidência 4 talvez seja a que mais se direcione a pensar em políticas públicas de proteção e promoção para a infância. E nesse país que o próprio MEC imagina que os deficientes não cabem na nossa história, a nossa infância precisa de muita proteção dessas evidências do nível 4. Então, além das nossas discussões para essas necessidades do grande todo, eu queria que a gente não deixasse de pensar também no como é importante a gente falar de tudo isso com um olhar também para a infância, na proteção dela. É isso.
Sou eu? Bom, eu queria, na verdade, eu pedi para falar por duas razões específicas. Uma é do meu encantamento com a discussão. Sim, eu queria falar, manifestar isso aqui com o grupo. Eu estou encantado com a profundidade, a riqueza de discussão que está sendo feita por esse grupo inteiro aqui. Estou achando, assim, estou emocionado, fico arrepiado, estou encantado mesmo. Quero agradecer e parabenizar todo mundo, primeira coisa. A segunda coisa é que toda essa discussão me levou a pensar que talvez o nosso processo para pensar, discutir saúde, né? Que o tema, como está escrito lá, reafirmando o compromisso com o SUS no atual contexto, quer dizer, a gente está pensando no Sistema Único de Saúde. Um parênteses, eu não li os textos, eu não tive acesso aos textos, né? Eu também não me apresentei, deixa eu me apresentar. O Marcos, não sei se o Marcos me conhece, eu sou docente do programa, né? Trabalho também com o programa, né? Assim, já há algum tempo, estou há 11 anos, desde o começo no programa, e toda essa discussão me mobiliza muito. Então, toda essa discussão que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo aqui, me levou a pensar que talvez a gente esteja fazendo uma discussão sobre o sistema de saúde, mas a gente esteja falando da necessidade de reafirmar e de radicalizar um processo de democracia, né? Eu acho que é isso que a gente está falando, e isso me lembrou o momento, eu fiquei pensando, na medida que as pessoas foram falando, sobre o processo de construção do SUS. De como eu sou velho, vamos dizer assim, eu tenho uma história já há bastante tempo, o processo de construção do SUS foi um processo articulado com o processo de redemocratização desse país. Né? Quer dizer, o SUS ele foi construído a partir de um movimento que levou a população a fazer uma conferência que deu todo o arcabouço sócio-histórico para a construção do SUS, que foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, que deu todas as bases para dizer o que é o Sistema Único de Saúde. E aí eu fiquei pensando se talvez o que a gente está discutindo agora é se nós não estamos vivendo uma necessidade de reafirmar todas as nossas necessidades de afirmação democrática para que possa, inclusive, os próprios sistemas de saúde ser mais ampliado, que os direitos à saúde sejam ampliados, que a gente possa conseguir avançar nesses processos. Essa discussão me levou a muito isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento, talvez, de um... né, os momentos, cada momento tem a sua especificidade, mas a gente está vivendo um momento que a gente pode nos remeter àquela situação do final dos anos 80. A gente tem que lutar pela redemocratização desse país para que a gente possa efetivamente construir o SUS que todos nós queremos, entendeu? Porque ele avançou, mas a gente precisa avançar mais. E essa discussão do grupo como um todo me levou a pensar sobre isso. Talvez esse seja o momento da gente radicalizar, né, no sentido de enfrentar as nossas diferenças, aprofundar as nossas necessidades e investir na necessidade de lutar por um processo democrático que inclua crianças, inclua usuários do SUS, que inclua os profissionais, que inclua toda a sociedade para discutir quais são as nossas necessidades, quais são os nossos direitos, e que passa pela saúde, pela educação, por lazer, por toda uma dimensão que inclui saúde de uma maneira mais ampla. Enfim, eu fiquei pensando isso, eu fiquei muito mobilizado pela fala, eu queria trazer essa coisa, o encantamento pela discussão, mas também trazer esse tema para discussão aqui. Obrigado. Eu estou tão mobilizada, gente, que vocês não têm noção. Assim, uma reviravolta interna. Primeiro que eu queria dizer que eu acredito que os nós, enquanto desafio, entrave, para mim eles estão claros e explícitos. Acho que
A gente não está no mesmo barco e tem gente que está se afogando, né? Acho que isso está posto. Agora, o que eu estou pensando, ouvindo tudo que foi falado, é que o nós, enquanto pessoa coletiva, eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que esse nós ele está meio ausente, ele está muito obscuro, porque a gente está vivendo momentos em que está ficando cada vez mais claras as questões dos abismos sociais que estão postos, essa questão da ecologia, acho que tem mostrado para a gente todo dia o quanto as oposições estão muito fortes no mundo em que vivemos. O interesse econômico é uma coisa que eu acho que nunca vivi situação onde eu estou vendo tantos estados de oponência, assim, um muito lá, outro muito aqui. Eu não me apresentei, me desculpa, senão daqui a pouco eu começo a falar de coisa do meu cotidiano e vocês nem sabem. Eu sou enfermeira, moro em Campinas, São Paulo, na mesma cidade da Mônica, trabalho no mesmo SUS que a Mônica, e eu trabalho na área de educação na saúde. Cuido das questões de educação permanente, de integração ensino-serviço. E quando eu falo dessa questão das diferenças, das divergências, isso é o tempo todo, o dia todo, em tudo. Até numa questão, conversando com instituição de ensino, isso é presente. Essa questão dos interesses, das diferenças dos interesses. E eu fico aqui pensando sobre a necessidade que a gente tem de construir caminhos. Nós temos que achar caminho para sair disso que a gente está vivendo, porque senão não subsistiremos. E quando eu penso na questão do SUS que está hoje, acho que a única coisa que eu vejo de consenso é o desejo de viver. Acho que a pandemia trouxe essa questão do desejo pela vida. Não de defesa da vida, mas de desejo da vida. Que acho que é aquela coisa da paixão de alguns, do misto de realidade de outros, mas acho que é a única coisa que eu estou vendo. Eu quero viver sendo milionário, eu quero viver sendo miserável, eu quero viver sendo classe média. Acho que isso eu estou vendo que perpassa o coletivo. Mas na questão de sair desse abismo, dessas diferenças todas, há uma necessidade premente de construir caminho. E aí me veio na cabeça o Antônio Maria, que fala que caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao caminhar. E aí eu fico pensando, gente, quanto mais que nós vamos caminhar para ver caminhos sendo construídos. Nós estamos num tempo de tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Eu acho que a gente está na fluidez, na coisa desmanchada. Eu me sinto caminhando nessa coisa sem borda, sem chão. Tá difícil. Acho que é isso. Vamos lá, Marco. Então, no início da pandemia, eu ainda leio jornal em papel. E não sei se vocês também leem jornal em papel. Eu leio jornal em papel. E aí eu montei um monte de pastas, né? Tinha o SUS, e uma das pastas era a pasta assim, tudo vai mudar, nada vai mudar. Era uma pasta assim. Porque eu comecei a ver que tinha gente que falava assim, a pandemia veio para mudar o mundo. Outros falaram assim, não vai mudar nada. Então, comecei a coletar um monte de artigos sobre gente dizendo assim, agora a solidariedade chegou. Outros falaram, não, o mundo vai ser do mesmo jeito, veja a discussão, vai assim sucessivamente. Aí eu vi um texto da Eliane Brum, que ela escreveu no El País, que ela disse assim, o futuro está em disputa, né? O futuro está em disputa. Então, isso é bom, né? Senti ela aí de um pouco desanimada da vida, né? Assim, no sentido assim que estou rodando, né? Mas assim, o futuro está em disputa, então eu queria te convidar para entrar nessa disputa desse futuro, né?
Tá difícil de ver, e a tal da crise é isso mesmo, né? É uma terra de ninguém, em que a gente não vê o futuro, né? Não tem futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar no presente, né? Pensar no presente, esse caminhar, né? A partir desse lugar. Se o futuro está em disputa, quais as disputas que a gente precisa de trazer à cena? Eu acho que a primeira disputa, por mais que a gente não saiba o que colocar no lugar, eu acho que é a disputa da lógica de consumo e produção do capitalismo, né? Essa lógica de consumo e produção do capitalismo, a gente tem que fazer essa disputa. Eu acho que lá em Minas tem uma frase que a gente diz que do boi se aproveita tudo, até o berro, né? E aí vem alguém dizer que o capitalismo aproveita até o berro do boi, né? E eu vi uma vez alguém dizendo que depois de 68, né, que parecia que ali, né, havia uma sede de libertação, né? Mas logo a seguir veio uma música falando que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada que você pode usar do jeito que quiser, só não usa que não quer, o US Top, né? Então, assim, o capitalismo aproveita o grito, como também o capitalismo aproveita o grito da luta pela diversidade, né? A Polly e a Barbie, agora tem Polly negra, Polly cabelo encaracolado, Polly gorda, Polly lésbica, quer dizer, o capitalismo vende aquilo que a sociedade grita e a gente compra, né? Então eu acho que essa é uma primeira disputa que a gente precisa de fazer, essa disputa da lógica de produção e consumo do capitalismo. Tem uma agenda internacional rolando no mundo, que é uma agenda importante, que conecta com a gente, que é a Agenda 2030, que é a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ali tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ali tem uma oportunidade de disputa do futuro, de pensar a política pública de uma forma mais integrada. Mas tem um dos objetivos, é o 12º, que é consumo e produção. E alguém disse que se todos estão conectados, né, se eu diminuo a pobreza, eu posso melhorar a educação, se eu melhoro a educação, eu fortaleço, empodero o gênero, mas esse objetivo 12, que é consumo e produção, conspira contra todos os outros, porque essa é o coração, a lógica do capitalismo. Então, precisamos de fazer essa disputa, né? Precisamos de fazer a disputa de descolonizar o imaginário e o pensamento. O pensamento e o imaginário estão descolonizados, estão colonizados, né? A gente tem uma lógica de pensar que está voltada para o colonial, né? Pequeno detalhe bobo, a gente até hoje fala que quem gosta de subir montanha é alpinista, mas alpinismo tem a ver com os Alpes. Por que a gente não chama de andinismo, né? Porque o pensamento está colonizado pelo norte, né? Então, assim, pequeno detalhe de como que nós vamos ter que também fazer essa disputa, né, do pensamento, do imaginário, né? Alguém disse, é verdade, quer dizer, o mix público e privado não inclui essa lógica de saúde enquanto mercadoria e nem saúde como saúde, um bem comum, mas nós temos que desmercantilizar a saúde, né? Quando se fala de mix público-privado, talvez seja na lógica de financiamento, apesar de que a Solange levantou ali questões bastante importantes. E desmedicalizar, né, também a vida, desmedicalizar a vida, né, porque parece que a venda está conectada com essa hora da medicalização, como se melhorar a vida tem a ver com medicalizá-la, né? E uma disputa também tem gente que acha que, eu acho que essa disputa está melhorando. A pandemia, como a Solange disse, escancarou, não trouxe mais desigualdade, apenas escancarou a discussão da desigualdade. Mas tem gente que acha que a pobreza é imoral e não a desigualdade. Essa é uma outra disputa. Imoral é a desigualdade, né? Porque ela é uma questão ética, né? Uma questão ética, porque ela diz que tem indivíduos que podem valer mais do que outros. Então, essa é uma questão ética. Então, meninada, o futuro está em disputa e vamos construir esse futuro todo mundo junto. Pelo menos aqui, Luciana, apesar de ter algumas discordâncias, é meio nós aqui, né? Podemos dizer que aqui é meio nós? E que nós estamos com a vontade danada de desatar uns nós, né? Quem sabe esse mestrado, esse conjunto de 44 pessoas consigam produzir, né, dispositivos para desatar o nós.
Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Adorei estar aqui hoje. Muito obrigado. Acho que podemos dizer sim. Todo mundo, então, abre os microfones para bater palma. Marco, muito obrigada. Acho que sim. Olha aqui, João. É um Olha brinde. aqui, João. João, o que aconteceu, João? Ai, quebrou um copo. O cachorro veio e derrubou tudo aqui. Onde? Quem? Na casa de quem? Da Mônica. É Mônica. Onde cadê a Mônica? Tá bom, mas vale a pena. Era um brinde, gente. É que ela ficou feliz, foi brindar. O Marco, muito obrigada. O que eu achei muito legal de hoje, gente, é que as provocações que começaram nas perguntas e nos textos do Marco, vocês surfaram tão bem nessa onda da provocação, né? Ou fizeram manobras radicais com os skates de vocês, só para a gente não perder o espírito paralímpico. Eu achei que foi muito bacana, assim, o que essa onda de provocações produziu aqui, de reflexões. Então, acho que foi riquíssimo, e acho que sim, podemos pensar que somos um nós, e a gente pode construir aí caminhos de transformação real, né, na nossa vida e na vida das pessoas com quem a gente trabalha e que a gente cuida. Muito potente. Muito obrigada, Marco. A gente vai ter que te chamar sempre. Estamos aí. Para fazer esse caldo, essa salada de fruta. Você que deu a ideia de fazer o trabalho comum. Quem queria comentar? Eu, Aloide, adorei essa metáfora, Marco. Da salada de fruta. A salada de fruta me pareceu um trabalho interprofissional com as coisas se colaborando. Nossa, que diferente da vitamina, né? Não é diferente? Muito. As frutas se misturam no caldo, Se eu tirar o morango, eu mudo o gosto da salada de fruta. Tá bom, gente. Um beijo, viu? Eu só ia sugerir... Não, só ia sugerir que antes de todo mundo sair, deixasse registrado no chat uma sua avaliação desse encontro. Porque eu acho que esse encontro, para mim, ele tem um marco bastante importante para o nosso programa. Então... Tem, é o Marco Ackerman. O marco importante é o Marco Ackerman, é lógico. Eu tinha certeza que ele ia falar isso. Certeza disso. Adorei! Então, eu depois mando para vocês um texto que eu tenho um conjunto de primos. Eu tenho 2 primos professores, o Marco Conceitual e o Marco Teórico. Eu tenho um primo que trabalha na biblioteca, que é o Marco Referencial, entendeu? Eu tenho um primo advogado, que é o Marco Legal. Um primo que trabalha na vigilância, o Marco Regulador, o Marco Ecológico. Eu tenho 3 primas, a marca d'água, a marca crítica, entendeu? E a marca, esqueci a outra prima, e tem também uma prima trans, que é a contramarca. Pois é, agora você acabou de ganhar mais um irmão, que é o marco do programa de Desculpa interromper quem estava falando do marco do programa. Desculpa, era a Vanessa que estava falando? Não, é a Adriana que estava falando. Adriana, é você, né, Adriana? Desculpa. Pode seguir. Tem um marco temporal, é um monte de marco na vida. Tem um primo general, que é o marco estratégico, entendeu? Então, tem um monte de primo. Um dia eu apresento meus primos para vocês. Que ótimo, foi ótimo. A sugestão era só essa, para que a gente registrasse no chat, para ficar gravado, junto com o encontro, a nossa avaliação. Aí a gente envia para você depois. Passa a palavra, Lu, pode finalizar. Não, então é isso. Porque a gente sempre pede uma avaliação, Marco, no final. Então a galera escreve aqui no chat como é que foi o encontro para vocês. Bom, Marco, você está marcado nesse programa, então. Ganhou mais um familiar. Muito, muito obrigada.
Então tá bom, queridos. Um beijo para vocês. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, Fiquem tchau. bem, seguras e seguros. Até o dia 13, né? Semana que vem vamos... Semana que vem tem feriado, né? Só estudar em casa, né? Sozinhos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Abração.